E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Sétimo ano, na aula de hoje, reportagem. Na nossa última aula a gente viu o gênero notícia. Então a gente viu uma parte, a gente viu que a notícia, ela acompanha o dia a dia, né? Ela vai ser uma notícia que vai trazer assuntos ou que aconteceram no dia ou que aconteceram há pouco tempo, de conhecimento específico. Qual foi o exemplo que o professor utilizou? Então, por exemplo, vamos supor lá que em Brumadinho foi descoberta alguma coisa sobre negligência de alguém, de algum órgão do governo. Eles vão trazer aquela informação lá, daquele acidente que aconteceu em Brumadinho, tal. Isso daí é extremamente importante para a gente, justamente porque a gente precisa entender como as coisas funcionam. Então a notícia, ela vai sim se aprofundar em um determinado assunto, porém depois ela não vai mais tratar daquilo. Notícia é algo do dia a dia, ela tem uma linguagem informal, ou seja, ela vai informar de linguagem clara. Lógico, vai depender da onde a gente tem essa notícia, certo? Mas a reportagem vai ser muito mais aprofundada. A reportagem, ela leva tempo para a gente desenvolver, ela leva tempo de pesquisa. Então, toda vez que a gente pensar que as pessoas têm que produzir uma reportagem e não uma notícia, a gente precisa entender como isso é feito. Notícia é feito na hora. Você precisa que alguém vá lá e veja algo que está acontecendo. Vai ser na hora, vai ser no momento. A reportagem não. A reportagem é algo que vai ser feito com tempo, com pesquisa, indo atrás de fontes sérias, fontes verdadeiras, justamente para que as informações que tenham ali não sejam desmentidas. Por quê? Nós precisamos de uma boa argumentação para que a gente consiga fazer uma construção do que a gente acredita. Então, se a gente tem uma construção sólida, forte, sobre as coisas que nós acreditamos, ainda assim não quer dizer que ela é verdade. Isso é uma opinião. Não é porque você acredita em algo que esse algo vai ser uma verdade. Isso daí pode ser a sua opinião. Lógico, a sua opinião pode ser bem embasada. O que é um embasamento? É o que você descobriu sobre. Então, eu fiz essa reportagem porque eu acredito que tal coisa é tal coisa. Para provar que o feijão tem que ir por cima do arroz e quem não faz isso está errado. É uma opinião. Você está colocando a sua opinião. Você vai pesquisar sobre isso, os argumentos que você vai querer utilizar para dizer se isso é verdade ou não. Então, é uma série de coisas que a gente acaba tendo justamente para que a gente possa conseguir entender. Vejam, pessoal, um fato e uma opinião são coisas completamente diferentes e isso vai mudar a argumentação da pessoa. De novo, se os seus argumentos não forem fortes, a sua opinião pode ser facilmente quebrada. Então, por exemplo, eu, professor Cid, eu acho que Toddy é melhor que Nescau. E a partir daí já comprei uma briga com mais da metade das pessoas. Tem gente que vai dizer que Nescau é melhor que Toddy e tem gente que vai dizer que Quick é melhor que os dois. Vai depender do quê? Do gosto de cada um, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai ser. Então, a reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico vinculado por meios de comunicação, jornais, revista, internet, entre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, temas da sociedade em geral. Então vejam aqui, pessoal, a reportagem ela não é literária. Por quê? Porque a reportagem não pode ser ficcional. Então a linguagem literária ela é criativa. E eu não posso ter um texto ficcional quando eu estou trabalhando com isso. Justamente para que as minhas aulas, a minha aula, por exemplo, vamos lá.
A minha aula, eu posso inventar termos na minha aula? Depende do que for a aula. Vamos supor que a gente está fazendo uma aula de contos e vamos lá, pessoal, vamos criar um mundo aqui. Eu posso criar termos. Se eu estiver fazendo uma reportagem, não. A gente vai ter que escolher um tema, escolher um assunto e fazer uma pesquisa. A partir dessa pesquisa, nós vamos ir atrás de fontes. Quais são as fontes que a gente vai atrás? Pessoas com gabarito, pessoas com conhecimento específico. Então, eu, enquanto professor de língua portuguesa, sou formado em letras. Então, eu estudo isso. A minha formação é isso. Então, eu posso falar de língua portuguesa, eu posso falar de matemática, eu posso falar de física, eu até posso. Porém, a minha opinião não é validada. Então, por que a minha opinião não é validada? Por uma série de motivos. Pode ser que a pessoa não leve a sério o que eu penso sobre determinado assunto, pode ser que a pessoa não acredite no que eu acredito. Então, nós vamos ter uma série de construções que vão ser mais pesadas do que a gente imagina, certo? A gente precisa aprofundar. Eu posso falar de língua portuguesa. Então, às vezes eu estou aplicando prova, estou bem tranquilão aplicando prova, aí o meu aluno erga a mão, professor, prova de qualquer matéria a gente tem que aplicar às vezes no colégio, né? Aí caiu prova de matemática no horário da minha aula. Aí eu falo, professor, eu estou com uma dúvida. Eu chego lá e falei, nossa filho, você quer que eu te ajude? Eu não tenho como falar de matemática. Eu não tenho esse conhecimento. Se for de língua portuguesa, beleza, faço de tudo para poder ajudar. Mas não é. Considerado um texto jornalístico vinculado por meio. Então a reportagem ela vai ser mais aprofundada que a notícia. A notícia é do momento. É algo que aconteceu no momento. A reportagem é um aprofundamento desse assunto. A gente vai aprofundar os conhecimentos que nós temos sobre isso, certo? E o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda tema da sociedade em geral. A notícia não necessariamente precisa ter um repórter, né? Mas a reportagem vai ter alguém que foi atrás, né? Ou um repórter, ou vários repórteres que foram atrás dessas informações, justamente para que eles conseguissem entender o que estava acontecendo. Quem fez, quem falou, por que deixou de falar. Isso pode ser até perigoso, dependendo do tipo de notícia que eles estão fazendo. Se eles forem fazer uma denúncia envolvendo gente poderosa, eles podem acabar até sendo perseguidos, né, e mortos, dependendo do que eles forem revelar nas suas pesquisas. Então, o título principal e secundário na estrutura. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Na linguagem jornalística, o lead a gente já está ligado como é que funciona, né? Corresponde aos primeiros parágrafos do texto, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Então o lead deve ser considerado uma espécie de resumo onde as palavras-chave são apontadas. Então, isso aqui a gente já viu. O lead ele precisa conter algumas informações. Quem, quando, como, onde e por quê. Esse resumo da notícia. Professor, mas mesmo na reportagem vai ter? Sim, tanto a notícia quanto a reportagem precisa disso. Como ele é um gênero jornalístico, o lead faz parte desse gênero jornalístico. Justamente para que a gente consiga ter as intenções de quem está trabalhando em cima disso. Vejam, pessoal, às vezes você quer se sentir convidado. Pensa que você foi numa panificadora. Você chegou numa panificadora, tem um bolo lá lindo, maravilhoso. Veja, eu não disse que o bolo é bom, eu disse que o bolo é lindo. Você foi lá, olhou, nossa, eu quero um pedaço desse bolo. Você vai lá e compra um pedaço desse bolo. Quando você vai comer, o bolo é uma droga. O bolo é ruim, é seco, é farelento. Um título chamativo, um lead chamativo, às vezes é a mesma coisa.
Às vezes você chegou no título, você, opa, vou ler isso daqui, é interessante. A hora que você lê o lead, você, não é o que parecia não. Você não precisa ler a notícia toda, não precisa ler a reportagem toda. Principalmente porque a reportagem é mais longa, certo? Então, né, a linha fina, logo abaixo do título, há o que chama de linha fina, um enunciado, geralmente um pouco mais longo que o título. A linha fina ela é um pouquinho mais longa que o título. O corpo do texto, o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado no lead. Então, o lead é o resumo. O corpo do texto vai conter tudo especificando, beleza? O intertítulo, quando a reportagem ela é muito extensa, ou simplesmente trata de um assunto por diversas perspectivas, é recomendável que o texto seja dividido em partes encabeçadas pelos intertítulos. Ou seja, vão ser títulos que vão ser colocados. Então, tem o título, tem o subtítulo, tem o lead, tem o corpo da notícia, da reportagem, perdão. Se a minha reportagem for muito longa, eu vou ir dividindo ela em partes. Vou colocando nele, então, intertítulos, como se fossem subtítulos. Como precisar a visão do leitor, a visão do governo, a visão não sei de quem. A gente vai tendo essas modificações. Né? E a legenda em imagens, quando é acompanhada por uma ou outra imagem, é importante que elas estejam descritas no meio brevíssimos de texto que se configuram como legenda. Por quê? Você tirou uma foto de um evento, aí a pessoa está lá, mas do que é essa foto? A legenda está ali para explicar. As características do gênero reportagem, gente. Textos em primeira e em terceira pessoa, eu ou nós, né? Eu ou primeira pessoa, né? Eu ou terceira pessoa, ele, né? Nós ou eles. Presença de título, assim como a notícia, a gente precisa que ele tenha um título, né? Temas sociais, políticos, econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, porque a pessoa tem que entender, tem que ser atrativo. Discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal, textos assinados pelo autor, esse texto tem que ter uma fonte, né? E a diferença que a gente tem entre fato e opinião. Então, fato, aquilo que se faz, uma façanha, uma proeza, né? Uma coisa realizada, um acontecimento. Então, contra fatos não há argumento. Então, você tem um vínculo com a ciência. A ciência ela está ali para te mostrar que ela é um fato. A sua opinião, né? A pessoa que tenta rebater um fato, né, com opinião, né, a opinião não é mais com fato. Um fato é comprovado. Uma opinião não. Ah, mas essa é a minha opinião e pronto. Opa, essa é a sua opinião e pronto para você. Beleza? A gente sempre tem que ter isso em mente. Já uma opinião, né? É uma ideia, o juízo de forma de alguém ou de alguma coisa. Uma adesão pessoal ao que se crê do bom verdadeiro, uma convicção, uma crença. Manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém. Um credo político, um parecer. Então, opinião é o que nós achamos em alguma coisa sem ter um aprofundamento sobre aquilo. Professor, quer dizer que a minha opinião está errada? Não, não é isso que eu estou falando. Só que toda vez que a gente diz que é uma opinião, a gente precisa comprovar essa informação. A gente precisa que isso seja validado, a gente precisa que isso seja entendido. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.